Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero, nesta oportunidade, cumprimentá-los a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade estaremos iniciando uma série de estudo de teologia sistemática, não é? O que é teologia sistemática? O que compreende teologia sistemática quando falamos, né? Temos vários materiais com respeito a isso. Vamos usar vários livros de referência. Vamos começar por esse de Stanley Horton, entendeu? Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editado por Stanley M. Horton. Também vamos usar o Charlie Rod, Teologia Sistemática. Também vamos usar o material aqui de Frauto e Brunelli, também muito bom. E quando formos... E também vamos usar aqui... Vamos usar Teologia Sistemática de Norman Geisler, certo? Então vamos usar bastante material para trazer algumas elucidações com respeito à teologia sistemática. E a teologia sistemática, nós já falamos a uma parte que foi teontologia, ou teologia própria, não é? Aí no playlist do canal você pode encontrar, não é? Trouxemos aí duas aulas sobre esse assunto, teontologia ou doutrina de Deus, ou teologia própria, não é? E nós vamos dar sequência, trouxemos também uma sequência de, acho que 5 vídeos de culturas bíblicas, e agora vamos estar falando sobre bibliologia, ainda está abrangente ao campo de teologia sistemática, ok? Dentro do campo bíblico, teológico, acadêmico, nós podemos encontrar vários assuntos relacionados à teologia sistemática, e nós vamos trazer aqui para a elucidação dos irmãos, né? A teologia na visão católica, a teologia na visão protestante, enfim, né? E vamos trazer aí esta visão de teologia sistemática. E para isso, para tanto, nós vamos começar com bibliologia, não é? Bibliologia, um livro muito bom que eu indico, é um livro publicado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Tiveram aqui alguns colaboradores desse livro: F.F. Bruce, que é uma sumidade no assunto, Carl Henry também, J.I. Park e R.K. Harrison, né? A Origem da Bíblia, e foi editada por Philip Wesley Comfort. Muito bom, excepcional material, tem aqui coisas interessantes para escutarmos, estudarmos e descobrirmos, né? E assim, em algumas faculdades que eu dou aula, eu costumo indicar sempre esse material, não é? Tem outros materiais de bibliologia aqui um pouco mais voltado para método histórico crítico, o MHC, como sempre, né? Jamais ligado numa teologia liberal, que não é o nosso caso, não é? Muitos vão aplicar dizendo que a Bíblia tem erro, que tem 5.006 erros, e enfim, na verdade, quando vamos ver, não é erro, é falta de coerência na interpretação. Eu tenho todos esses materiais aqui, gosto de ler também Bart de Ehrman, né? Gosto de ler, e que foi que hoje é um dos céticos, né? Do campo, que ele fica tentando descontextualizar todo o Novo Testamento, e assim sucessivamente. Então, nós vamos trazer aqui, e por fim,
com certeza vamos chegar a uma conclusão bem legal e bacana, tá certo? Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós daremos continuidade à nossa aula, né? Os nossos vídeos é de 28 a 30 minutos, estourado 32 minutos. Não passa muito disso, até para não ficar muito enjoativo, não é? Então, o que é bibliologia? Nossa pergunta, vamos começar a perguntar agora, não é? O que é bibliologia? Quando vamos fazer essas questões, perguntar dentro dessa temática, nós vamos encontrar aí bastante informações, né? E nós queremos trazer sim essas informações para que possamos aí deixar claro. Então, teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Dentro da visão protestante, teologia sistemática é geografia bíblica, hermenêutica, homilética, missiologia, heresiologia, bibliologia, teontologia, que é a teologia própria, ou teologia propriamente dita, ou doutrina de Deus, angelologia, não é angeologia, como eu já vi alguém dizer, não, é angelologia, doutrina dos anjos, não é? Antropologia, antropologia, doutrina do homem, não é? Cristologia, pneumatologia, eclesiologia, soteriologia, demonologia e hamartiologia. Então esse é um compêndio de 16 itens, né? 16 matérias onde estudamos dentro da esfera de teologia sistemática na visão protestante, né? Na visão cristã. Dentro da visão católica, apostólica romana, nós temos aí que ele chama de prolegomenos, que é teologia fundamental. Temos também teontologia, isso na grade católica, que é a teologia própria. Temos bibliologia, cristologia, pneumatologia, antropologia teológica, no caso, soteriologia, eclesiologia, escatologia, não é escartologia, não, é escatologia, hamartiologia, angelologia, mariologia, ou melhor, demonologia, patrologia, patrística, enfim, essa é a grade de teologia sistemática ensinada pela Igreja Romana. Essa matéria, patrologia, não entendi, pastor. Isso aí nós vamos tratar dos pais da igreja, quem eram eles, não é? Essa questão de mariolatria nós vamos ver Theotokos, Christotokos, são frases assim usadas para conforme o romanismo usa, e nós não sabemos muito de forma técnica. Essas palavras são de formas técnicas, Christotokos, Theotokos e palavras assim. Então espero poder ajudar você. Vamos para a aula propriamente dita. Nossa aula de hoje vai ser bibliologia, ok? Bibliologia, eu preparei aqui um assunto para vocês, para nós, não é? E nós vamos estar aprendendo sobre a Bíblia, não é? Vamos aprender sobre cânon, vamos aprender sobre tudo isso, não é? Existe um termo chamado bibliófilo. Bibliófilo quer dizer amante de livros, não é? Então eu sou um deles. Eu tenho bastante livro, gosto de ler, certo? Então eu me considero um amante de livros. Visto que eu já trouxe um escopo dentro dessa demanda do que significa propriamente dito teologia sistemática, nós vamos trazer a questão da bibliologia ou doutrina das escrituras, né? Vamos para a terminologia da palavra. A palavra Bíblia é derivado de uma palavra chamada biblion, que é rolo ou livro, né? Nós vamos encontrar isso em Lucas 4, verso 17.
A Escritura, nós vamos ver aí que ela tem o termo usado no Novo Testamento para os livros sagrados, tanto tem as duas siglas NT, Novo Testamento, e AT, Antigo Testamento. Se fala muito no meio evangélico, mas isso é de forma praticamente geral, de Velho Testamento. Na verdade, não existe Velho Testamento. Existe o Antigo Testamento. Não é? O velho se desfaz, o antigo se preserva, ok? Então o correto o correto é chamar de Antigo Testamento, ok? Mas comumente se chama direto, não é? De velho, 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 enfim. Então, dentro desse contexto, nós estamos trazendo o escopo por enquanto, para depois entrar num assunto propriamente dito, não é? Certo bibliófilo, ele, nos momentos finais de sua vida, ele surpreendeu seus familiares com uma insistente solicitação. E ele dizia: traga-me o livro. Não é? Então, os amantes do livro, principalmente os raros e preciosos, eles possuem uma grande biblioteca e que deixam seus filhos muito confusos ao redor do leito. Né? Então, o camarada perguntou assim: que livro, papai? Eu já disse: traga-me o livro. E respondeu ele: trouxeram-lhe várias obras de escritores famosos, como Ernest Hemingway, Leon Tolstói, William Shakespeare, mas ele respondeu teimosamente: não é este, traga-me o livro. Não é? Os dois, após diversas tentativas frustradas, não é? Seus filhos lhe disseram que não podia cumprir o seu pedido e desejo. Ele então, esforçando-se, disse: ora, vocês conhecem outro livro além da Bíblia Sagrada? Essa é a pergunta. Então, basta visitar uma grande feira, como a Bienal do Livro, para perceber que Salomão não exagerou, como disse, não há limite para escrever livros. Então, Eclesiastes 12:12. Quando falamos de livro de Bíblia, estamos falando do maior livro do mundo, o livro mais lido na terra, crido no céu e temido no inferno. Então, todos que temem a Deus e que buscam o céu acredita na Bíblia, ok? Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o termo usado aí para os livros sagrados do Antigo Testamento era considerado inspirado, né, por Deus, conforme Timóteo capítulo 3, versículo 16 e Romanos capítulo de número 3, versículo 12. Também é usado como referência no Novo Testamento. Vamos ver 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Então, a palavra, existe uma frase, a palavra de Deus, por exemplo, chamamos sempre, né, era usada em relação a ambos os testamentos de forma escrita. Mateus capítulo número 15, versículo de número 6, e João capítulo de número 10, versículo 35, né? Hebreus capítulo 4, verso 12. Então, nós vamos ver algumas manifestações negativas com respeito à Bíblia. Né? O racionalismo, de forma extrema, ele nega a possibilidade que a Bíblia é uma revelação sobrenatural. Em que em forma moderada eles admitem a possibilidade da revelação divina, mas essa revelação física, sujeita ao juízo da razão humana, ou seja, eles distorcem isso. Já o romanismo, ou seja, o pessoal da igreja romana, ele diz que a Bíblia, inclusive tem um padre muito famoso aí nas redes sociais, não é? Ele diz que a Bíblia existe por causa da igreja. Eu discordo de forma veemente, cabal. Eu não tenho dúvida a respeito, não é? Mas o romanismo diz assim, que a Bíblia é um produto da igreja. Por isso, a Bíblia não é autoridade única ou final. Então, eu discordo de forma clara, objetiva e de forma veemente. A igreja só existe por causa da Bíblia, e não a Bíblia existe por causa da igreja, não é? Agora, o que é essas escrituras, essas infinidade de Bíblias que temos, temos aqui uma infinidade de material, de Bíblia. Aqui desse lado nós temos outras Bíblias, ali eu tenho bastante Bíblia,
O que não falta é Bíblia, né? Tem Bíblia para tudo quanto é lado. Temos aqui, ó, essa Bíblia está até sem nome já. Essa Bíblia é de Scofield, Bíblia de Estudo Scofield, que chegou aqui em 1909. Foi uma das Bíblias a primeira Bíblia que entrou aqui no Brasil, de que se tem notícia, né? Ela usa Dr. Higginson e Scofield. Ele é o editor dessa Bíblia, as comentários de rodapé dele, enfim. É uma Bíblia que eu gosto, não é? E assim sucessivamente. Foi a primeira Bíblia de estudo que temos aqui. Mas temos outras aqui, enfim. Alguém pergunta, pastor, e a Bíblia de estudo? Eu não costumo muito recomendar, como professor acadêmico de teologia, não costumo recomendar a Bíblia de estudo, não é? Porque a Bíblia de estudo é interessante para você pegar algumas visões, mas para você se embasar totalmente ali é complicado. Tem Bíblia de pregador, Bíblia de pregador pentecostal, Bíblia disso. Eu chamo Bíblia de preguiçoso, porque você não tem gente que não tem ou tempo, ou capacidade para sentar, para debruçar, para ler a Bíblia, para ler bons livros, para orar, para Deus dar uma mensagem e ele fazer o seu próprio sermão que Deus deu. Ele vai pegar aquele negócio enlatado. Então isso é coisa para quem vende facilidade, né? Mas faz parte do comércio e assim sucessivamente. Então a Bíblia ela virou hoje um comércio, né? Ela tem Bíblia para tudo quanto é lado. Bíblia de criança, Bíblia de mulher, Bíblia de obreiro, Bíblia de diácono, Bíblia comemorativa e Bíblia para tudo quanto é lado. O que não falta é Bíblia, né? Mas a palavra de Deus tá tudo fora desse contexto aí, né? Tá tudo fora dessas comercializações. E o que eu quero falar é só disso. Muito bem, deixamos aí. Atitudes em relação à Bíblia que eu estava falando. Aí vem o miticismo. O miticismo acredita que a experiência pessoal tem a mesma autoridade da Bíblia. Já o neo-ortodoxo acredita que a Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra, Cristo, né? Então é falível, segundo os neo-ortodoxos. Neo quer dizer novo, né? Ou a nova ortodoxia. Já as seitas, e muitas delas que quando a gente chegar na matéria de heresiologia vamos estar trabalhando isso aí, a Bíblia e os escritos do livro, o fundador de cada um possui igual valor, né? Então um livro de Allan Kardec possui o mesmo valor do que a Bíblia. Um livro de Ellen White possui o mesmo valor que a Bíblia. Isso é mentira. Isso não vou nem usar a palavra clássica de menos verdade. Isso é mentira. Ponto. Acabou. Não é? Não tem muito o que fazer porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Aí existe sempre a pergunta: é ou contém? Eu afirmo: é a palavra de Deus. Ok? As variações, as interlocuções e as interceptações que fizeram, as mudanças, as mutações que foram feitas, não é culpa de Deus. Então ela é a palavra de Deus. Quem mudou, quem tentou adequar a Bíblia, ajustar ela para colocar conforme ao bel prazer, é que vai ter problema com o dono da Bíblia, com Deus, né? Mas a palavra de Deus revelada, a Bíblia tem o suficiente para o homem que busca a salvação. Ponto. A Bíblia tem o suficiente. A Bíblia é suficiente, não é? Ela é a palavra de Deus, né? Se contém algumas coisas humanas, não é? A culpa não é de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Sine qua non. Muito bem. Voltando aqui para o assunto, falando da seita. Agora, a ortodoxia prega que a Bíblia é a nossa única base de autoridade. Ponto. Isso é mais plausível, né? Isso é fato. As maravilhas da Bíblia, não é? Como vamos ver isso? Sua formação levou cerca de 1.500 anos. Sua unidade tem cerca de 40 autores, mais um só livro. Sua preservação, seu assunto, sua relevância, revelação, a definição disso aí desenvolve-se especialmente na comunicação da mensagem divina ao homem, o meio de revelação, como foi que Deus usou a Bíblia para revelar, trazer essas questões. Então nós vamos trabalhar também esse negócio de inspiração plenária, natural, mecânica, parcial, enfim, iluminação,
e coisas assim. Vamos trabalhar também isso aí, tá certo? Isso é uma aula de teologia, tá? Dentro da teologia sistemática com o tema de bibliologia. Então, quais os meios que Deus usou para revelar sobre a Bíblia? Deus usou para revelar sobre a Bíblia foi a natureza, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, Salmos 19, né? Deus usou também a providência, foi por meio da providência, Romanos capítulo 8, versículo 28, Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 15 a 17. Deus usou pela preservação do universo, Colossenses capítulo 1, 17, através de milagres que Deus revelou, a forma de como ele se revelou por meio de milagres, né, conforme João 2,11, por meio de comunicação direta, Atos capítulo 22, versículo 17 a 21, também se revelou por intermédio de Cristo, em João capítulo 1, versículo 14, está escrito e provando, não é? E através da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 9 a 12. Então, dentro desse contexto, é a forma de revelação, como Deus se revelou ao homem, não é? E a inspiração, como é que se deu isso, não é? Nós trabalhamos aqui a questão do fator introdutório, agora estamos na inspiração. Eu estou trazendo só um escopo, tá? Trazendo só um escopo aqui do que nós vamos tratar. A inspiração é uma ação supervisionária ou supervisadora de Deus sobre os autores da Bíblia, ou de modo que, usando as suas próprias personalidades e estilos, para comporem e registrarem sem erro a palavra e sua revelação ao homem. Então a inspiração se aplica apenas aos manuscritos originais chamados de autógrafos. Não é? Nós vamos ver isso aí, autógrafo, pseudo-autógrafo e etc e tal. Não é? A questão dos apócrifos que muitos condenam, não é? E assim sucessivamente. Então, a teoria sobre inspiração. Nós temos a primeira teoria é natural. Primeira teoria natural. Não há qualquer, o que é que o natural pensa? Não há qualquer elemento sobrenatural envolvido. A Bíblia foi escrita por homens de grande talento. Não é? Isso é o modo natural. Depois temos também a forma mística ou iluminativa. Os autores bíblicos foram cheios do Espírito Santo, como qualquer crente pode ser hoje. Não é? Depois nós temos a outra teoria chamada de mecânica, ou seja, a teoria da ditação. Os autores bíblicos foram apenas instrumentos passivos nas mãos de Deus, como máquinas de escrever com as quais ele teria escrito. Deve-se admitir que algumas partes da Bíblia foram ditadas, né? Os 10 mandamentos, que é chamado, ou seja, decálogo, 10 palavras, né? Podemos observar que foi ditado. Depois nós temos também a teoria parcial de inspiração. Teoria da inspiração, a teoria parcial. Somente e não conhecível foi inspirado, somente o não conhecido foi inspirado, não é? Criação, conceitos e espirituais, né? Outro conceito é conceitual, isso aí. Os conceitos são as palavras que foram inspiradas, né? Tem a inspiração gradual, os autores bíblicos foram mais inspirados do que os outros autores, não é? Do que os outros autores humanos, né? Tem os neo-ortodoxos, eles dizem que os autores humanos só produziram um registro falível. Tem a questão verbal e plenária, que esta é a verdadeira doutrina, que significa que cada palavra verbal e todas as palavras plenárias foram inspiradas no sentido da definição acima, ou seja, plenal e verbal. Plenária, verbal e plenário, melhor. Então, é essa que a igreja protestante crê, é nessa visão que a igreja cristã acredita, que essa visão verbal e plenária, completa, cabal, né? Depois nós temos uma outra teoria, eu já citei 8, essa aqui é a nona, eu já citei a oitava, que essa aqui é a nona. Então, a teoria da inspiração falível, uma teoria que vem ganhando aí popularidade, de que a Bíblia é inspirada, mas não isenta de erros, né?
Conforme eu já disse aos irmãos, muitos mexeram nisso para adequar a doutrina, mas a culpa não é de Deus. Deus não revelou a Bíblia com erro. Ponto. Isto é um ponto pacífico, não é? Deus não erra. A Bíblia ela é inerrante. Depois também vamos trabalhar sobre essa questão da inerrância da Bíblia, inclusive trazendo os conceitos do método histórico crítico que tenta desconfigurar as verdades sacrossantas da palavra de Deus. Vamos trazer também aqui, tá certo? Muito bem. As características da inspiração verbal e plenária. A verdadeira doutrina é válida apenas para os manuscritos originais, não é? Ela se estende às suas próprias palavras. Vê Deus como superintendente do processo, não ditando os escritores, mas guiando-os. Inclui a inerrância. Então, nós cremos nisso. Temos a característica são 4 características, né? Que é a verdadeira doutrina, só ele se estende às próprias palavras, vê Deus como superintendente do processo, não ditando aos escritores, mas guiando-os, e inclui a inerrância também. Então, é nisso que nós trabalhamos, né? A prova da inspiração plenária, verbal e plenária. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que tem uma frase do grego que é theopneutos, ou seja, soprado por Deus. A alma afirma que Deus é o autor das Escrituras, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada, não é? Então, essa frase theopneutos, ou soprado por Deus, afirma que Deus é o autor das Escrituras e que essas são o produto de seu sopro criador, theopneutos, não é? E eu vou deixar essa palavra na descrição abaixo do vídeo, tá? Muito bem. Depois nós temos aí em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 a 21, tendo como inspiração homens movido, né, que é literalmente carregado. Essa palavra movido quer dizer carregado, cheio, carregado pelo Espírito Santo. Depois nós vamos ver a ordem esquecível para escrever a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 17, verso 14, Jeremias 30, versículo de número 2. Nós vamos ver o uso de citações, Mateus capítulo 15, verso 4, Atos dos Apóstolos, capítulo número 28, versículo 25. Nós vamos ver também o uso que Jesus fez do Antigo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 17, em João capítulo de número 10, versículo 35. O Novo Testamento afirma que as outras palavras do Novo são as Escrituras. No Novo Testamento afirma que as outras palavras na partes do Novo são as Escrituras também, não é? Então os escritores já estavam conscientemente estarem escrevendo a palavra de Deus. Então temos dentro disso aí. Depois nós temos a inerrância, a prova da inerrância, a fidedignidade do caráter de Deus. Quem prega que a Bíblia erra está falando mal do caráter santo, verdadeiro, transparente e cabal de Deus, ok? A fidedignidade do caráter de Deus, João capítulo 17, verso 3 e Romanos capítulo 3, versículo de número 4. Não é? Então o ensino de Cristo, por exemplo, Mateus capítulo 17, versículo de número capítulo 5, verso 17 e João capítulo 10, verso 35. Então os argumentos baseados em palavras ou forma de uma palavra ou na forma de uma palavra, conforme está escrito em Gálatas capítulo de número 3, versículo 16, chama-se descendente ou eu sou. Então depois nós vamos estar falando sobre a canonicidade da Bíblia, não é? Canonicidade da Bíblia, o canon no Antigo Testamento, os princípios da canonicidade, não é? E assim sucessivamente, tá certo? Que Deus abençoe todos, espero poder ter te ajudado aí, e no próximo vídeo estaremos dando continuidade a esse assunto que é abrangente, interessante, palpitante, né? Então, o termo Bíblia, nós falamos que o termo Bíblia vem do termo latim, não é? Da palavra grego, Bíblia quer dizer livro, diz respeito especificamente aos livros que são conhecidos como canônicos pela igreja cristã.
Então, nesse sentido, acredita-se que o cristão mais antigo da expressão tá Bíblia, ou seja, os livros. Está escrito na Epístola de 2 Clemente, não é? Capítulo 2, versículo 4. São livros apócrifos que circulou na igreja no ano 150 depois de Cristo, tá certo? Depois estaremos trazendo mais informações. Um abraço a todos, canal Rascunho Teológico. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.